Abra comigo a sua Bíblia, meu amado, minha amada, por gentileza, no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 6. Eu quero compartilhar com você hoje um fundamento, um princípio importantíssimo que, se compreendido, muda significativamente o rumo das nossas vidas e nos coloca num lugar muito especial. Agora, antes da gente entrar na palavra, uma coisa que eu estava lembrando aqui é que amanhã é o tão falado dia 20, né? E eu não sei se vocês perceberam, mas eu acho que a maioria das pessoas não vão enviar seus filhos para a escola amanhã. Então você percebe como esses movimentos de mídia social têm poder real de influenciar a nossa vida, de tirar as crianças da escola. Você entende? Como isso é forte, como isso é poderoso, como nós temos que pedir graça a Deus para lidar com tudo isso. Muito. Muito. Né? Os vícios em jogos hoje, nossa, tem tanta coisa que está acontecendo. Há um tempo atrás eu atendi uma mãe que veio desesperada falar do menino o menino tinha 11 anos na época. Se você visse o nível de vício e no que ele estava viciado, você não acreditava. Como começou isso? Para onde foi? Sabe? Então a gente precisa muito de graça de Deus para lidar com tudo isso. A medicina, a psicologia, está todo mundo correndo atrás para aprender a lidar com esse novo universo que surgiu. Mas uma coisa eu sei, que é pacífica entre todo mundo já. Essa exposição exagerada, comprovadamente, é um mal terrível. Limitar essa exposição à internet, a jogo, à rede social, a tudo. Menos. Gente, vamos para Mateus capítulo 6. Versículo de número 31. Essa é uma palavra maravilhosa. Quando a gente compreende isso aqui, nossa, é muito bom. Mateus 6,31. Jesus disse assim: portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. Mas eu quero frisar de novo o versículo 33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas que ele vinha falando, coisas necessárias, lhes serão acrescentadas. Gente, nós temos algumas formas erradas de entender esse texto. E eu quero começar por elas, para depois irmos para a forma certa. Uma primeira forma errada que a gente tem de entender esse texto é o seguinte: é a gente ler esse texto. Primeiro, antes da forma errada, tem uma leitura enviesada e errada, que é a seguinte, que é você ler o texto, tipo assim, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Essas coisas chatas de igreja, de crente. Busquem em primeiro lugar, bote em primeiro lugar coisa de Deus e as demais coisas. Aí você baba, o que eu quero de verdade. Oh, delícia.
sonho, o que eu quero, vai chegar. Mas primeiro tem que voltar as coisas de igreja. Então a primeira coisa errada é isso aí. Essa leitura, onde você não percebe que o Senhor está dizendo que essas necessidades são demais coisas. E que em primeiro lugar está esse reino, essa justiça. Então, nessa percepção, e olha que ele vem falando de dinheiro, de comida e de roupa, coisas que todos nós precisamos e gostamos. E ele está falando que existe um estilo de vida onde essas coisas não se tornam alvo, se tornam acréscimos. Porque existe algo maior que preenche o nosso coração. Entendeu, gente? Isso existe. Existe um modo de pensar em viver, onde dinheiro, status, fama, roupa boa, comida boa, tudo isso são acréscimos, vem depois. Você não mira tanto, você não pensa tanto nisso. Você pensa em outras coisas. Então, esse posicionamento você tem que entender que é isso que ele está falando. Ele fala do reino de Deus como algo tão maravilhoso, tão encantador, que você se fixa nele, você prioriza, você pensa nele. Ele é seu alvo. E as coisas outras viram resto, né? Isso fala de um propósito, de um apaixonar-se, de um amar, alguma coisa maior do que dinheiro, do que roupa. Roupa é uma coisa muito ligada a status. Roupa fala muito de status. E comida, que fala de prazer. Dinheiro é poder. Roupa é status. Comida é prazer. Então, existem coisas que podem ocupar mais meu coração do que ter poder, do que ter reconhecimento e do que ter prazer. Sim. A resposta é sim. Então, essa leitura está errada. Uma outra coisa errada é o seguinte: eu falar assim, rapaz, então é o seguinte, eu entendi o que eu tenho que fazer. Eu coloco no início da minha busca, do meu dia, da minha semana, coisas de Deus, e aí depois eu posso fazer o que eu preciso, buscar as minhas necessidades, e as coisas ficam bem encaixadas. Coloco primeiro as coisas de Deus e depois o resto rende. E muita gente entende esse texto assim, gente boa entende esse texto assim, tipo, eu vou explicar melhor. Eu começo o meu dia orando e lendo Bíblia, e aí eu estou liberado para trabalhar, por exemplo, para estudar, porque vai render. Por quê? Porque eu busquei em primeiro lugar o reino e a sua justiça. E agora eu posso correr atrás das demais coisas, porque já botei em primeiro lugar o reino e a justiça. Ou eu começo a minha semana no domingo na igreja, e agora eu estou liberado para segunda, sexta, até sábado, se eu quiser esticar um pouquinho, né, trabalhar, correr atrás, buscar, porque eu comecei bem, já cumpri a minha parte de colocar Deus em primeiro lugar, e agora eu corro atrás das outras coisas. E essa é uma interpretação também muito errada, porque colocar uma coisa antes da outra não quer dizer necessariamente que essa coisa é mais importante do que a outra, nem sempre. Uma das primeiras coisas que nós fazemos no dia é escovar o dente. Nem por isso a gente fala, oxe, agora eu vou escovar o dente. Um grande momento do meu dia. Colgate hoje, olha que maravilha. Colgate Plus Max Branco, que maravilha. Nunca tive. Esse é o momento do meu dia, a minha escovação dentária. Né, para cima, para baixo, como a gente ensinou no fundo. A gente escova correndo para ir embora, para sair. É só um preâmbulo do meu dia. Eu escovo porque eu preciso escovar e para sair, né? Então não é porque vem antes que de fato é importante. Então não é isso que o Senhor quer falar. Ele quer falar, olha, ore primeiro. Tem gente que é assim, né? Vai fazer uma coisa, ora primeiro. Como se orar primeiro, orar no meio.
não é sobre isso, gente. Não é sobre colocar em ordem cronológica as coisas, né? Uma outra forma também errada de pensar isso, né? É essa perspectiva aonde eu ritualizo as coisas de Deus sem reflexão, como um escovar de dente mesmo. Eu já expliquei. Eu ritualizo tudo que é de Deus, não tem vida, e depois de um ritual, eu então vivo a minha vida. Não é sobre isso. Não é sobre isso. Gente, quando Paulo fala sobre o reino de Deus em Colossenses 1,13, ele fala que Deus nos transportou do império das trevas para o reino do seu Filho amado. Você não toca o reino de Deus no momento do seu dia, da sua semana ou do seu ano. Engraçado, né? Tem gente que não é crente o ano todo, exceto de 31 para 1º. Interessantíssimo esse fenômeno. Tem uns crentes que só são crentes de 31 para 1º. Enche a igreja. Ele aparece lá, crentão. Dia 31, ele ora, ele chora, faz votos a Deus. Então, tipo assim, o culto para ele é igual pular 3 ondinhas, sabe? Para começar bem. É um ritual que ele faz no início do ano, né? Tinha um rapaz que era engraçado. Ele aparecia nos retiros de carnaval. Aí teve ele era tão cara de pau, ele sabia disso. Teve um retiro de carnaval, assim que acabou o retiro, ele falou: pastor, até ano que vem. Vazou, meu amigo. Ele sumia, passava o ano aprontando. No retiro ele voltava. Era como se fosse um momento que ele tinha ali de começar o ano, já que o ano começa depois do carnaval, né? Ele começava o ano dele no retiro. Depois ele tocava a vida dele, tocava o terror. Então, assim, o reino de Deus, gente, não é uma coisa que te absorve num momento, num dia, não. Você vive dentro do reino de Deus. Você vive. Quando o Senhor fala, busque em primeiro lugar o reino, Ele está falando o seguinte: o reino é a essência da sua vida. É 1 Pedro 2,9: vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, a fim de anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu vim para a luz, eu vim para uma vida diferente. Então não é só um momento, eu busco o reino em tudo, eu vivo o reino em tudo, Ele é a minha busca. Você entende? Eu entendo Romanos 11,36, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Eu entendo o que Jesus diz em Apocalipse: eu sou o alfa e o ômega, eu sou o princípio e o fim, tudo está em mim. Entendendo isso, a minha vida ganha sentido e ganha propósito. Então as coisas são acrescentadas a mim. E aí também quero explicar o que é ser acrescentado, e depois eu vou explicar o que acontece no finalmente, eu vou terminar. O que é ser acrescentado? Tipo assim, peraí, pastor, acrescentar é se eu tinha X dinheiro, agora eu tenho um X mais Y. Se eu tinha tantas roupas, eu vou ter mais roupas. Se eu tinha comida assim, vou ter mais comida, porque eu estou buscando o reino em primeiro. Não. Isso quer dizer o seguinte: eu estou tão envolvido com o reino que eu vou sendo abastecido das demais coisas para que o reino aconteça na minha vida. Porque na verdade a minha função na vida mudou. Eu não sou mais um turista, eu sou um embaixador. Quem quiser, anote esses textos que eu vou te dar agora, porque ele pode te ajudar muito a organizar a sua mente. O primeiro texto é 1 Pedro 2,11, onde Pedro diz o seguinte: que nós somos estrangeiros na terra. O cristão, como ele nasceu de novo, ele tem uma natureza celestial. Então na terra ele é um estrangeiro. Ele não pertence mais a esse mundo terreno e sem revelação espiritual. Ele é um estrangeiro na terra. Filipenses 3,20, Paulo diz que nós somos cidadãos dos céus. E para completar, em 2 Coríntios 5,20, Paulo diz que nós somos na terra embaixadores.
Quando você entende isso, que você é estrangeiro, cidadão do céu e embaixador de Deus na terra, então você vai entender o que o Senhor disse, que é buscar em primeiro lugar o reino e a justiça e ter as demais coisas acrescentadas. Gente, o que é um embaixador? É alguém que viaja para um outro país e representa o seu país. Então o embaixador, ele difere de um turista. Porque o que o turista vive? O turista, ele tem que se virar com todas as suas necessidades. Porque ele está indo em nome próprio, por conta própria, por vontade própria. Mas o embaixador não. O embaixador, tudo que ele faz, todo o movimento dele, a estadia dele, o que ele come, o que ele veste, tudo que ele vive em função do país que ele enviou. Pronto. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar e ter demais coisas acrescentadas, e ter necessidades acrescentadas, é viver em função de. Viver em função do céu. Você não vive mais para você, para seu próprio reino, para o reino do eu. Você vive para o reino de Deus. Você faz o que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 10, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Pronto, é isso. Boa noite, pode não. Segura um pouquinho só. Mas é isso. Aí você pensa, sinceramente, você é um turista ou um embaixador da vida? Vem, ser turista é massa. Eu gosto de ser turista também. Mas é difícil, né? Você calcula ali, vou levar X dólares. Meu amigo, primeiro outlet que você passa já foi. Você está por conta própria. É você por você mesmo. É você vivendo por você. É quando você passa a viagem no cartão, dá uma raiva, né? Meu amigo, já passou a viagem, está pagando uma parcela todo mês. Miserável dessa viagem. Não acaba nunca. Eu mato a CVC, me enganou com o negócio dele lá 24 vezes. Né? Porque você é turista. Se vire turista. É com você, pague seu IOF no cartão agora. Né? É com você. Mas se você é um embaixador, em tudo que você faz há um propósito celestial. Então, qual é a essência? Agora, olha o que Jesus falou, preste atenção. Ele falou assim, não fiquem correndo atrás de comida, de dinheiro, de roupa, de poder, de status, de prazer, de conforto, porque os pagãos é que vivem correndo atrás disso. Observe que ele não fala nem os judeus. Ele está trazendo um novo tempo, ele está gerando os cristãos em meio aos judeus, mas quando ele vai fazer essa comparação, essa antítese, ele não coloca os judeus, geralmente ele faz isso, ele compara o reino dele com os judeus religiosos, fariseus. Não façam como os fariseus, não façam como os religiosos, não façam como os hipócritas. Mas nesse caso, nesse princípio aqui, ele não usa os fariseus como antítese, ele usa os pagãos, que nem judeus são gentios. Por quê? Porque o judeu, por mais religioso e equivocado que fosse, tinha já uma noção de missão. Todo judeu até hoje, até o que não é religioso, eles carregam muito no DNA cultural deles uma noção profunda de missão na terra. Daí você entende por que muitos judeus prosperam tanto. Porque eles têm uma profunda consciência missional, de propósito na terra. Ele enxerga muito isso. Qual é a minha função no mundo? Porque na verdade, e não só judeu, mas muita gente que nem tem relação muito com Deus, nem é cristã, às vezes recebe mais recurso celestial. E não falo só de dinheiro, não falo de provisões diversas, emocionais, sociais, provisões celestiais, do que muitos cristãos. Sabe por quê? Por mais senso de propósito na vida. Porque de maneira inconsciente estão mais alinhadas com o buscar o reino de Deus e a sua justiça.
do que muitos cristãos que estão querendo buscar seus próprios reinos. Você entende isso? Então ele fala, os pagãos é que vivem assim. Qual é o foco deles? Eles só pensam nisso. Eles não têm senso de propósito. Eles só pensam em dinheiro. Eles só pensam em roupa. Eles só pensam em comida. Os judeus, pelo menos, já entendem o senso de missão deles, de ser luz para o mundo. Eles entendiam já isso. E vocês, ainda mais. E olha o que ele fala. Não fiquem correndo atrás da necessidade. O Pai sabe que vocês precisam. Ele não está falando assim, não se importe com isso. Viva uma vida miserável, sem prazer, sem alegria. Não é isso que ele está falando. Apesar de que temos que estar prontos, como Paulo disse em Filipenses 4, para ter e não ter. Estou preparado para ter abundância, e ele experimentou abundância várias vezes, como a passar necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Se a minha missão exigir que eu passe por um período de escassez, passarei, porque no meu bom pastor nada me faltará, o que eu preciso eu terei. Entende? Mas não é isso que o Senhor está falando, dizendo, olha, se preparem para servir a Deus, abram mão de tudo. Não, ele fala assim, ei, não corram atrás, o Pai sabe do que você precisa. Foque no reino. Pastor, o que é o reino? Pastor, assim, vou largar meu emprego e vou vir servir aqui na igreja. Não é isso. O reino não é só no culto, o reino não é só cultico. O reino está no seu laboratório, na sua empresa, no seu escritório, na sua faculdade, no seu consultório, na sua casa, na sua rua. Em tudo o que você fizer, busque estabelecer o reino. Como pastor, já sei. Tudo que eu fizer, eu faço uma pregação e uma oração. Não é só sobre isso. Pregar é bom, orar é bom. Mas quando ele fala reino e justiça, ele fala de estabelecimento de princípios. Você entende? Trate as pessoas como quem serve a Deus. No amor de Deus, na graça de Deus. Aleluia. Estabeleça o reino de Deus. O que é o reino de Deus? Romanos 14, 17. O reino de Deus é paz. Estabeleça a paz. É justiça, faça justiça. É alegria no Espírito Santo. Compartilhe essa alegria no seu coração. Sirva com amor. Você entende? O seu foco não é ganhar dinheiro, é servir e amar. Pastor, e o meu dinheiro? Vai ser acrescentado. Vai vir em consequência. Vou dar um exemplo. Exemplo que eu dei hoje. Para uma irmã querida. Você está lá atendendo uma paciente. Você é um dentista. Está atendendo um paciente. E aí o orçamento deu 5 mil para restaurar todos os dentes da pessoa. Só que a pessoa só não tem. Aquela pessoa não tem mesmo. Ela só consegue pagar 4 mil. Só que você, por caridade, sabe, de não vou deixar esse dente dela podre aqui não. Eu vou fazer isso aqui também. Aí você faz. Por quê? Porque você não só pensa no dinheiro que você vai ganhar, você pensa no serviço que você está entregando, na saúde que você está restaurando. Amém, gente? Sabe o que Deus faz? Aí Deus manda um que pode pagar 100 mil e paga tranquilo. Aí você ganha 100 mil de quem pode pagar 100 mil, para poder ter margem para ajudar aquele que não pode. Então você estabelece o reino e Deus ainda lhe provê, Ele lhe acrescenta de tudo que você precisa para estabelecer o reino. Essa é a chave. Quando eu me movo no reino, Deus me provê para que eu continue movendo no reino. Por quê? Porque eu não sou um turista na vida, eu sou um embaixador. E o embaixador cumpre missão, ele é provido pelo reino. Deus te capacita para. Não tem nenhuma promessa de riqueza financeira no Novo Testamento, exceto 2 Coríntios capítulo 9, quando Paulo dá uma brecha para isso, dizendo o seguinte, que Deus vos enriqueça em tudo. E ele fala, para toda beneficência.
Deus vos enriqueça para que vocês possam cada vez mais amar. Aí ele diz, quem semeia pouco, colhe pouco. Quem semeia muito, colhe muito. Por quê? Porque ele é mais capacitado. Ele é um obreiro mais capacitado. Então, se eu me alinho com o reino, se o reino está no meu foco, se o meu foco é esse, todas as demais coisas me serão acrescentadas. Inclusive, suporte emocional, social, tudo o que você precisar. Toque alguém e diga assim, o que você precisar para a missão, Deus vai te dar. Tudo. O reino é completo. O reino é pleno. Mas pastor, não chega nada em minha vida. Será que você não está buscando o seu próprio reino? Deus não tem compromisso com o turista. O turista é que se vire. E se você está lá gastando em Paris, aí você liga para a embaixada brasileira. Gente, me socorra aqui. Acabei de comprar uma bolsa aqui na Louis Vuitton. E está faltando aqui. Não vai, né? Mas se você está cumprindo uma missão diplomática, pode ser o que for, o seu país vai te socorrer. Até porque mexer com você é mexer com o país. 2 Coríntios 5:20, nós somos embaixadores de Cristo. Você entende? Cara, meu tempo acabou, né? Acabou. Só uma última coisinha. Isso é tão profundo, mas é tão profundo que se entrar em você, isso altera as decisões que você toma na vida. E como seria bom, aí eu vou voltar até para os jovens, que todos os nossos jovens e crianças fossem instruídos nesse princípio. Porque a gente, nesse mundo mercantilista que a gente vive, a gente instrui a criança, o jovem, a correr atrás de dinheiro. Aí ele escolhe a profissão, a carreira, tudo, pensando... onde eu vou ganhar? Ele desconsidera a vocação, dom, talento, chamado. Ele corre igual um louco atrás de coisas. Aí fica infeliz, fica frustrado. Faz o que não ama. Isso aumenta a depressão, aumenta a ansiedade. Porque quando você faz o que você não é vocacionado, você não é tão bom. Aí você tem que trabalhar mais para ter resultado. Você faz sem amor. Você se tortura de segunda a sexta para sábado poder ter algum prazer. Aí você também não aguenta, porque você se torturou de segunda a sexta. Sábado você quer exagerar, você quer beber mais, você quer se drogar. É o ciclo vicioso do mundo sem propósito. Mas quando eu vivo o meu propósito, todos os dias para mim são felizes. Eu falo no meu propósito. Lógico, tem dia mal, tem dia triste, por outras coisas. Mas a minha lida é feliz. É tipo Jesus em João capítulo 4. O pessoal foi almoçar e ele ficou evangelizando os samaritanos. Aí o pessoal voltou, os discípulos dele disseram: Jesus, mestre, come, porque ele não queria parar de evangelizar. Come, disse: já comi. Aí perguntaram: quem deu comida a ele? Deu comida a ele. Ele disse: a minha comida vocês não conhecem. Minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Aleluia. Isso me alimenta. Assim deveria ser a sua vida, seu trabalho. Você deve se alimentar do que você faz. Ah, pastor, se um dia eu for um pastor é fácil, né? Não. Você é um pastor na sua clínica, no seu escritório, na sua empresa. Você é um representante do reino de Deus. Se você fizesse na consciência do reino, no prazer do reino, isso te alimentaria. Você tem que viver uma vida onde você diz: isso aqui eu faria até de graça, ainda me pagam, graças a Deus. Essa é a vida ideal. É quando você faz o que faz com tamanha consciência de serviço, de propósito, que você vai: eu faria até de graça, me pagando ainda? Oh meu Deus, que pensa. Você entende? Pastor, eu estou longe disso, eu veredei para outro caminho, eu faço uma coisa nada a ver comigo, eu me torturo no meu trabalho, eu só penso no dinheiro mesmo, em botar o pão na mesa, se eu largar eu passo fome. Calma, mas comece a orar a Deus para dar passos na direção de um propósito. Ele vai te ajudar. Ou quem sabe achar propósito no que você faz, porque às vezes o que você faz está cheio de propósito, só que você não enxerga. Você busca outras coisas em primeiro lugar que não o reino de Deus. Entende? Às vezes o que você faz tem propósito, mas não está alinhado com o seu dom, com sua vocação, com a natureza que Deus lhe deu. Isso é um tema bem amplo, quem sabe a gente desenvolve mais outro dia. Mas hoje, aprenda esse segredo. Não é um ritual, não é começar o dia orando. É bom começar o dia orando, é ótimo.
psicologicamente, o primeiro impacto do dia influencia o nosso humor para o dia, influencia o nosso pensamento para o dia. É bom começar o dia orando, começar lendo Bíblia. Eu gosto de começar ouvindo Cid Moreira nos Salmos. Já acordo o Cidão lá. Salmo 32. Salmo 24. Eu gosto. É bom. Mas isso não é buscar o reino, não. Não adianta ouvir Cid Moreira de manhã, entendeu? E passar o resto do dia pensando em outra coisa. Mas quando eu passo o meu dia conectado com o Senhor, pensando em servi-lo, pensando em agradá-lo, pensando em amar como Ele amou, então eu estou buscando o Senhor em primeiro lugar. E as demais coisas serão acrescentadas. Eu não me movo por dinheiro, eu me movo por propósito. Eu não me movo por necessidade, eu me movo por propósito. E o que eu preciso, eu creio que será acrescentado. Você crê nisso também? Fique em pé comigo em nome de Jesus. Vamos orar juntos. Que o Espírito Santo abra os nossos olhos, porque tem muito do reino em sua volta já. Há quem ouça uma pregação dessa e fala: meu Deus, eu tenho que urgentemente fazer um curso de teologia, porque aí então eu poderei servir o reino. Não, meu irmão, o reino já está em sua volta. Quiser fazer teologia para se aperfeiçoar, amém, glória a Deus. Vem para a conferência aqui, já é um bom começo, você ter um primeiro contato com a teologia. Mas o reino já está em volta de você. Você já pode se mover na consciência do reino. Trate seus funcionários na consciência do reino. Esse já é o reino. Você não usa o funcionário como... Você não trata mais o funcionário na lógica do me serve ou não me serve, da peça descartável. Você enxerga um ser humano ali. Você desenvolve o ser humano, você oportuniza o ser humano, você ajuda ele a crescer. Isso é o reino na sua empresa. Amém? A consciência do reino muda tudo. Você entende que a empresa não é sua, é do Senhor, que confiou nas suas mãos. Você entende que nada é seu, dele, por ele, para ele são todas as coisas. Isso muda tudo. Ele é o dono. Diga ao seu irmão, o dono é ele. Não se engane, não. Entendeu? Quando você entende isso, a sua vida muda. Porque os propósitos vão sendo alinhados com o coração de Deus. Tudo que você faz para a glória do Senhor. Amém? Vamos orar por isso? Comece a orar e falar: Senhor, eu quero viver o teu reino em primeiro lugar. Ilumina minha mente, o meu coração, para viver os teus propósitos, Senhor. Para te servir na terra, para ser uma bênção na terra. Comece a orar nesse sentido, quando estiver cantando. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se Comece a orar. abrem, as mãos se levantam. Aleluia. Para dizer que tu és o rei. Sim, Senhor, tu és o rei das nossas vidas. Para dizer que tu és o Senhor. Aleluia. Os reinos se abalam. Sim. Os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei. Sim, tu és o rei das nossas vidas, Senhor. Para dizer que tu és o Senhor. Para dizer que tu és o rei. Para dizer que tu és o Senhor. Teu reino É sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Aleluia. A tua igreja te adora. Sim, Senhor, o reino é teu. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia,
te falar uma coisa, antes da gente orar. Sabe o que Jesus diz em João 15:7? Se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vocês, pedirei tudo o que quiseres e vos será concedido. Significa isso? Se você ler o capítulo, está falando o seguinte: vocês são os ramos, eu sou a videira. Se estiverem em mim, no reino, na consciência do reino, recebendo a minha seiva, aleluia, pedirei o que quiseres, porque vocês vão estar alinhados comigo. Nesse versículo antes ele fala assim, ó: o galho que está em mim, eu limpo. O pai que é o agricultor limpa, para dar mais fruto ainda. Quem não está o galho que está em mim não frutifica, ele corta. Significa o quê? Que o receber seiva do Senhor depende do quanto nós servimos o propósito de Deus. 1 João 5,14. Esta confiança nós temos, que se lhe pedimos alguma coisa, ele nos ouve, porque pedimos segundo a sua vontade. Que estamos alinhados com ele. Deus não tem dificuldade nenhuma de nos dar nada, desde que seja para um bom propósito. O que nos falta às vezes é alinhamento de coração. Amém, gente? Vamos orar por isso? Pai querido e amado, nós queremos pegar nossas coroas e colocar aos teus pés. Nós não queremos mais governar as nossas vidas, porque os nossos reinos são ruins, os nossos reinos são falhos, são egoístas, reinos passageiros, medíocres, reinos do ego e da vaidade. Não, Senhor. Queremos viver o teu reino maravilhoso, o teu reino bondoso, o teu reino justo, o teu reino misericordioso, o teu reino que abraça e ama todos. Meu Pai, em nome de Jesus, que através de nós se manifeste o teu reino, que em tudo o que fizermos busquemos a tua glória, a manifestação da tua boa vontade, como o Senhor nos ensinou a fazer o primeiro pedido: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Venha a nós o teu reino, Senhor. Venha através de nós o teu reino, seja feita em nossas vidas a tua vontade. Que em tudo o que nós façamos para a tua glória. Que em nosso coração o dia todo fique a consciência que do Senhor, para o Senhor e para o Senhor são todas as coisas, e que nos movamos nisso em nome de Jesus. E assim eu sei que tudo que é necessário virá, Pai, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Cristo, o nosso Senhor, a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus seja com você, embaixador e embaixatriz do reino de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Os Glória a reinos se Deus. abalam, os povos se curvam.